introdução, só para nos dar um quadro, que era aquela comunhão que Adão tinha com Deus. Era como se a paz. Senhores, essa comunhão nós podemos restabelecer a qualquer momento. Quando eu falo nós, porque eu estou falando com ímpios, com religiosos, com filhos de Deus. Pressuponho-os. Porque o filho de Deus, ele tem a obrigação de se relacionar com o Pai 24 horas, todos os dias. Senão não está obedecendo o Pai. Como que eu vou escutar meu Pai se ele me manda, sei lá, buscar o sapato? E eu não ouço, eu não vou poder obedecer. Então eu tenho que ter uma relação o dia todo, todos os dias. Isso é o filho de Deus, é uma obrigação do filho obedecer ao Pai. Já o religioso e o ímpio, eles, se não nascerem de novo, eles não vão ouvir o Espírito Santo. Veja, o Pai Nosso fala muito claro lá, que eu sempre observo isso, todo mundo sabe. Lá está escrito para fazer a vontade do Pai. Como que eu vou fazer a vontade do Pai sem o Espírito Santo? Vou adivinhar? E como eu tenho certeza que eu tenho Espírito Santo? É quando você começa a morrer para as coisas do mundo. Você gostava de pescar no fim de semana, não gosta mais. Você gostava de ir para boate ou para balada na sexta-feira, não vai mais. Porque perdeu a graça. Essa é a dica que eu te dou. Eu tinha o costume de, por exemplo, de ir na pizzaria no sábado à noite. Parece que vivia a semana toda para ir na pizzaria no sábado. Hoje não tem graça mais. Hoje não tem graça nem comer, ir num restaurante. Eu vou morrendo para as coisas do mundo. E isso é o que vai acontecer e acontece com qualquer cristão. Verdadeiro. Era como se eles escutassem o caminhar de Deus, os passos de Deus pelo dia. Essa era a comunhão que eles sentiam. E tudo isso era experimentado por um espírito vivificado. Sua alma era governada por essa vida no espírito. Hoje, ao contrário, é a nossa alma que está no governo e não o nosso espírito. Ok? Hoje é a nossa alma que está no governo, não é o espírito. Tá claro? Tá escrito lá. É a nossa alma, é nosso eu, é o terreno, é o carnal, é o ego, o egocentrismo. Eu quero, eu não quero, eu posso, eu acho, eu fiz. É tudo eu. Se você for guiado pelo governo, não tem mais eu. Tem nós. Nós. É tudo nós. Porque você sabe que não é mais eu. É nós. Você não vai conseguir falar eu. Só se é para falar da bobagem que eu fiz. Aí é eu. E eu faço as bobagens porque eu sou carnal, porque eu sou mentiroso, porque eu sou prepotente, porque eu sou soberbo. Se eu não vejo essas coisas humanas que todos temos, eu não posso limpá-las do meu coração. Assim como eu morro por uma coisa que é conveniente, por exemplo, ir no restaurante, eu fazer um churrasco, tomar uísque, ir para boate ou ir para uma casa noturna, ou um relacionamento familiar, por exemplo. Tem famílias que todo domingo o filho vai na casa da mãe e não dá para ser diferente. Toda mãe recebe os filhos no domingo. São valores mundanos. Alguns são adequados, outros são inadequados até no plano horizontal, mas a pergunta é: e Cristo? E Deus? E o Espírito Santo, onde está? Porque ir todo domingo na casa da mãe, ou na casa da mãe todo dia, receber os filhos, e parece que isso tem um grande valor, já sabe-se que no plano horizontal às vezes se reúne para brigar. Mas mesmo que não tenha briga, que seja tudo uma maravilha, se essa comunhão não é com Cristo, não vale nada. Se essa comunhão não é com a família de Deus, não vale nada. Eu alerto vocês, eu vejo as pessoas se reunindo, e a família, o churrasco, os amigos, todo aquele bando naquela casa. É, mas sem Cristo
Não vale nada. Não vale nada. Para a luz de Deus, é lógico. Porque ele quer ter comunhão. E no Éden não era assim. Ele acabou de dizer que existia um governo, uma aparição, uma presença de Deus lá no Éden. Mas quando Adão e Eva rompem com essa desobediência, eles cortam com Deus. Então o eu começa a comandar a vida da pessoa. O ego que manda na vida da pessoa. Então a pessoa está lá na casa dela com a familiar, está tudo bem, ficam falando das vaidades que ganhou aqui, fechou negócio ali, que comprou um carro lá, que vai viajar não sei para onde, e fala se enaltecendo uma vaidade total. Sem Cristo não vale nada, é lixo. Espiritualmente falando, é lixo. E o homem é um ser espiritual. Portanto, se ele não vivifica o espírito dele, ele vai parar no inferno. E é essa a nossa função aqui da academia. E eu não sei como pessoas não conseguem escutar o básico do básico, não a minha pessoa, mas esses preletores, e mudarem a mente, de que é o objetivo dessa mentoria de sábado, é transformação da mente. O homem hoje ele deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem almático. Por isso que existe esse tanto de transtorno, essas doenças. Carnal e almático se identifica aí na intenção do que eu estava falando. Almático, como ele falou. Por isso que existe pessoas com tantos complexos, complicadas. Por isso que as pessoas estão mentalmente e emocionalmente doentes. Isso é sério, meus irmãos. Muito. Agora observe um outro texto, para a gente formar esse quadro e interpretar Gênesis 6:3. Gênesis 3:24. É a última porção desse quadro que eu quero ler. Escute. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observe, uma outra versão, a corrigida, fala assim: uma espada inflamada que andava ao redor. Agora você percebe, irmãos, que quando o homem. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, aquele homem criado por Deus. Salmo de número 8, versículo 4, diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Veja isso, irmãos. Observe o que eu estou dizendo para vocês. O homem foi criado de uma maneira muito delicada. Salmo de número 8, 4 diz assim: que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. No hebraico é vestistes. Tudo que eu pude mostrar para vocês aqui mostra como o homem estava vestido desta glória. Como o homem era cuidado por Deus, como Deus se revelava no seu amor para este homem que ele criou, para sua expressão e para sua comunhão. Este homem, agora ele pecou. Quando ele pecou, a justiça de Deus e a santidade de Deus impedia que o homem voltasse para aquele lugar, para aquela posição e para aquele lugar. Então, o que Deus fez? Ele colocou a espada da sua justiça. E à medida que o homem foi caindo, 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 ele colocou uma sentença. Qual sentença é essa? Meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é almático. Isso aqui é uma sentença. Agora vamos meditar. O que você me diz quando você lê Gênesis 6:3? Senhores, eu estou vendo um comentário aqui, né? Nós temos a nossa cruz, vivo essa guerra. Olha, eu queria dizer o seguinte: ter a cruz é uma glória. Ter a cruz como filho de Deus é entender que nela Deus usa essa cruz, que cada um tem a sua, como o próprio Filho de Deus, o unigênito, que agora é primogênito, tinha.
e agora nós, filhos de Deus, temos, é uma glória. E quando o Cristo foi carregar a cruz, era para a glória do Pai. Então, primeiro, ver a cruz como uma coisa bacana, apesar que é duro carregar. Depois, quando fala que vive a guerra, ela tem começo, meio e fim. Viver em guerra é uma escolha, porque qualquer um pode parar a guerra interior. É só estar no espírito. Acabou a guerra. Porque quando você está com o espírito, você segue e vai obedecendo ao espírito. Agora, quando você fica na dúvida, que eu acho que é essa palavra que está atrás dessa história de viver em guerra, a dúvida é porque você não tem o espírito. Porque se você tiver espírito, você sabe o que fazer. Ele vai te falar e você vai obedecer. Então, ter uma guerra é porque você vai tropeçar e cair no almático, no carnal. Mas o Espírito Santo vai falar: opa, vem para cá. Então, nós estamos numa guerra, estaremos até a vinda de Cristo. Mas o Espírito Santo está dizendo que é para fazer. Porque se a gente não percebe que o Espírito Santo está falando para fazer, a gente cai, acha que a gente é vítima. Na vaidade, na vítima. Cai na almática. Quando você prevalece com o espiritual, ele vai te dizer. Então, não fique preocupado, né, com a guerra. Mas fique preocupado em melhorar seu relacionamento com o espírito. Com a